A paz de Deus a todos. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 17. Porque nele, no Santo Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O mistério da salvação ele está contido no ato de fé, no ato de crer na pessoa e na promessa feita por Jesus Cristo, nosso Senhor. A justiça de Deus é uma só: punir as transgressões, os pecados da humanidade cometidas contra a sua santa lei. Como já vimos antes, um justo juiz, ele não pode simplesmente perdoar um criminoso, porque senão esse juiz ele se tornaria injusto e corrupto. Se ele é justo, então ele precisa punir, precisa condenar, precisa fazer justiça. Na lei dos homens, a pena pode ser a prisão, a pena de morte, multas, tantas outras coisas, mas na lei de Deus, a pena para os pecados é o derramar da ira de Deus, da indignação de um Deus santo e puro e justo, que não pode tolerar o pecado da humanidade. Isso é o verdadeiro significado do inferno, o derramar eterno da ira de Deus sobre o pecador. Porém, na lei dos homens, o crime deve ser pago por quem o cometeu. Eu não posso ser punido pelo crime de outra pessoa. Essa é a maneira de fazer justiça dos homens. Mas na lei de Deus, um outro pode tomar o lugar dos pecadores para pagar pelos crimes. A pena de morte pode ser decretada para uma outra pessoa e o verdadeiro criminoso pode ser poupado se alguém tomar o seu lugar. O criminoso pode ser liberto se alguém for preso em seu lugar. Isso é possível na lei de Deus. Porém, para que isso seja possível, são necessários alguns critérios. Primeiramente, essa pessoa que vai pagar pelos crimes, ou seja, pelos pecados dos outros, no lugar dos verdadeiros pecadores, essa pessoa ela precisa não ter nenhum pecado. Pois senão ela precisaria pagar primeiro pelos seus próprios pecados. Ela deve ser um cordeiro sem mancha nem mácula. Essa pessoa precisa ser inteiramente justa, inteiramente irrepreensível e santa. Precisa ser humilde para ser acusada do que não fez e se manter calada, como uma ovelha indo para o matadouro ou sendo tosquiada sem reclamar. Essa pessoa precisa ter um amor tão grande a ponto de morrer por pecadores aos quais ninguém seria capaz de perdoar. Essa pessoa não pode ser forçada a fazer isso, mas ela precisa ir de livre e espontânea vontade, se entregar por amor aos pecadores. Então nenhum homem jamais se encaixaria nesses critérios. Ninguém jamais conseguiu viver uma vida inteiramente sem jamais pecar. Ninguém teria tanto amor para morrer por quem o despreza por pecadores indignos. Ninguém, exceto o próprio Deus. A palavra de Deus que veio em carne nessa terra e tomou o nosso lugar. Jesus Cristo recebeu a pena dos nossos crimes. A ira de Deus que seria derramada sobre toda a humanidade e por toda a eternidade foi derramada nele em um só momento. Em algumas horas naquela cruz, ele se entregou voluntariamente por amor a nós. E somente aquele que crer nisso, se arrepender dos seus pecados e confiar no mérito de Cristo, poderá herdar a promessa da vida eterna. Esse é o mistério da fé. Esse é o significado verdadeiro dessa afirmação do apóstolo Paulo: o justo viverá da fé. Não é da fé no milagre, nem da cura, nem das multiplicações, mas da fé que mesmo se aqui nós sofrermos ou padecermos males e morrermos sem ver a promessa cumprida, nós confiamos que a promessa se cumprirá e nós a veremos lá da glória de Deus. O justo viverá pela fé. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a promessa do Santo Evangelho. E por essa promessa nós devemos viver. Louvado seja o nome do Senhor.